criançada do Chácara Kids, bem-vindos novamente ao Chácara Kids, edição de verão. E esse é um verão muito refrescante, porque nós estamos fazendo ondas, isso mesmo. E por que ondas? Bem, quando você faz ondas, você pode causar um grande impacto. Lembra que a gente já começou na história da semana passada? O que você faz hoje pode mudar o mundo ao seu redor. É isso mesmo. Então, eu não estou falando de ondas, né, de verdade, de jogar água nas pessoas, né? Não é nada disso. Eu quero dizer que a gente pode fazer a diferença com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como diz o nosso versículo. Vamos ver o nosso versículo? Ele está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu vou ler aqui na versão NVI, e ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. A gente tem a missão de decorar até o final de janeiro, hein? E olha, se nós vivermos dessa maneira, com o Espírito dentro da gente, com o fruto do Espírito acontecendo na vida da gente, nós podemos fazer ondas no mundo ao nosso redor. Bom, sobre a nossa história. Quando Jesus morreu na cruz, vocês já conhecem, né, essa história. Quando Jesus morreu na cruz, muitas pessoas pensaram que aquilo era o fim da missão de Jesus, de tudo que ele tinha começado. Afinal de contas, Jesus morreu. E os cristãos, os seguidores de Jesus, eles devem ter se sentido assim como se o mundo deles tivesse virado de cabeça para baixo. Mas aí, surpresa! Jesus voltou à vida, lembra disso? Deus ressuscitou Jesus e ele, durante 50 dias, ele apareceu para mais de 500 pessoas antes dele retornar ao céu para ficar lá com Deus, para estar lá com Deus. E antes de Jesus partir, ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo para que os seguidores dele pudessem falar a todas as pessoas sobre a vida dele e sobre o amor de Deus. E aí, no dia de Pentecostes, que é aquela festa, né, aquela celebração do povo de Israel, o poder de Deus, ele encheu a vida de todos os seguidores de Jesus. E eles ficavam assim, cheios de alegria por causa disso. E eles saíram contando para todas as pessoas que elas deveriam deixar os seus pecados, abandonar os seus erros, os seus pecados e serem batizados em nome de Jesus. E aí, né, garotinho e garotinha, você deve estar pensando, né, que as pessoas elas não devem ter ficado muito felizes quando os discípulos falaram para eles abandonar os seus pecados, né? Todo mundo deve ter ficado ou chateado ou então muito triste. Mas na verdade não, foi o contrário. Essas pessoas ficaram muito animadas porque elas entenderam que Jesus veio para perdoar os pecados delas. E elas viram como Jesus mudou a vida daquelas pessoas, dos seguidores, né, dos crentes daquela época. E aí, por causa disso, elas também quiseram seguir Jesus. E sabe o que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas decidiram seguir Jesus só naquela festa que eu falei lá do dia de Pentecostes, né? E aí, todos eles compartilhavam tudo nas suas vidas. Eles comiam um nas casas dos outros, eles oravam e louvavam a Deus juntos, e o Espírito de Deus era tão forte entre eles que até mesmo doentes eram curados, eles faziam milagres. Mas sabe de uma coisa? Os líderes religiosos não gostaram nada do que estava acontecendo. E aí eles mandaram jogar Pedro e João na cadeia durante a noite e ordenaram que eles parassem de falar sobre Jesus. E mesmo assim, eles não ficaram tristes, porque o amor de Deus era tão forte
que eles transbordavam de alegria e amor que eles tinham uns pelos outros. Isso era contagiante. Imagina só, mesmo na cadeia, eles não ficaram entristecidos. E mais pessoas começaram a seguir Jesus. E aí os líderes religiosos ficaram muito bravos, muito chateados, muito mesmo. Dessa vez, o sumo sacerdote, ele deu uma ordem para que todos os seguidores de Jesus fossem presos e lançados na cadeia. Imagina só, hein? Todos os seguidores. Mas isso não foi o fim. Olha o que aconteceu, garotinho e garotinha. Durante a noite, um anjo do Senhor apareceu na prisão e tirou todos os presos de lá. E ele também tinha uma mensagem para os seguidores de Jesus, que eles deveriam continuar contando a todas as pessoas sobre a nova vida que eles receberam de Jesus. E foi isso que eles fizeram. Bom, isso aconteceu de noite, né? Na manhã seguinte, os apóstolos que estavam livres da prisão, eles voltaram novamente para o templo para falar para as pessoas sobre Jesus. Mas os líderes religiosos não sabiam. Então eles mandaram os seus soldados irem até a prisão para libertar aquelas pessoas. Mas eles não estavam lá. Então o capitão da guarda e os seus oficiais, eles encontraram aqueles homens de novo lá no pátio do templo. E pegou todo mundo de novo e levaram eles para se apresentar lá diante dos líderes religiosos. E o sacerdote teve uma conversa muito séria com os apóstolos. Vou ler na Bíblia aqui para vocês o que foi que aconteceu. Está lá no livro de Atos, no capítulo 5, versículos 28 a 32. Vou ler na versão NVI. Olha só. Ele disse assim para os apóstolos: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome de Jesus, né? Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus e não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro, ou seja, colocaram ele na cruz, né? Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus conheceu aos que lhe aos que lhe obedecem. Olha a coragem dos apóstolos de dar uma resposta dessa para os líderes religiosos, né? E ali no meio do grupo tinha um líder um homem chamado Gamaliel, que ele pediu para que os guardas levassem os seguidores de Jesus lá para fora, e ele disse assim para os outros líderes religiosos. Isso está lá em Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Olha o que o Gamaliel falou. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. Olha que o Gamaliel falou para os colegas dele, os líderes religiosos, né? E os outros líderes concordaram com ele. Então, eles mandaram trazer os apóstolos de volta e os líderes ameaçaram muito aquele grupo, dessa vez dizendo assim, para eles não falarem em nome de Jesus, e ordenaram para que eles fossem açoitados. Os caras ainda tomaram lá umas chicotadas antes de ir embora. Imagina só, garotinho e garotinha, que tristeza. Eles foram presos injustamente e ainda apanharam de chicote. E aí você deve estar pensando, né? Puxa vida, depois dessa eu aposto que esses seguidores de Jesus aí desistiram dessa missão. Não é isso que você está pensando? Se você pensou isso, você está errado.
os líderes religiosos não conseguiram parar os apóstolos. Eles sabiam, eles tinham certeza que ainda tinha muitas pessoas que não conheciam, nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Então, eles tinham que continuar espalhando a palavra a respeito de Jesus. E embora os apóstolos tivessem sido maltratados, apanhados, injustiçados, eles ainda estavam cheios de alegria, porque Jesus havia mudado as suas vidas. E eles continuaram contando e compartilhando a história de Jesus em todos os lugares. E mais pessoas acreditaram em Jesus. A gente pode pensar que os crentes ficaram tristes com todas aquelas coisas horríveis que aconteceram, ou até mesmo com raiva, ou frustrados. Eu tenho certeza que eles passaram por alguns momentos em que de fato eles ficaram tristes, com raiva ou frustrados, mas pelo poder do Espírito Santo que estava com eles, eles estavam também cheios de alegria, mesmo quando as coisas não estavam tão bem. E foi assim que eles conseguiram formar ondas e compartilhar as boas novas de Jesus com as outras pessoas. E nós podemos fazer o mesmo que os apóstolos fizeram. Nós podemos escolher a alegria, não importa o que esteja acontecendo. Repete comigo, garotinho e garotinha. Escolher a alegria, não importa o que esteja acontecendo. Eles estavam em um tempo e em um lugar onde até mesmo falar sobre Jesus era contra as regras. Então, os crentes eram frequentemente maltratados, mas eles escolheram ter alegria com a ajuda do Espírito de Deus. E eles sabiam que não importaria quais desafios tivessem que enfrentar, eles sempre poderiam contar com aquela alegria, porque Deus tinha ressuscitado Jesus dos mortos. O que quer que esteja acontecendo com você, não importa se é bom ou ruim, você também pode escolher ter alegria. Olha essa frase, repita comigo. Escolha a alegria, não importa o que esteja acontecendo. Mais uma vez, escolha a alegria, não importa o que esteja acontecendo. Essa é a mensagem da nossa história de hoje. Agora, vamos fazer uma oração? Fica direitinho aí, fecha o olhinho para a gente poder orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a cada história que nós vemos na Bíblia, nós entendemos o quanto o Senhor nos ama e o quanto o seu Espírito pode transformar as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor mandou o Espírito Santo para viver em nós e ele nos capacita a termos alegria mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que nós queremos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um plano para nós, para que nós possamos sempre escolher a alegria com a ajuda do poder do seu Espírito que vive em nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por dirigir a nossa vida e cuidar de nós em todos os momentos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, garotinho e garotinha, não se esqueçam. Escolha a alegria, não importa o que esteja acontecendo com você. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!